Olá, bem-vindo ao canal Devaneios Tolos. Hoje é mais um vídeo da série Filme de Sexta, que é uma série onde eu faço aqui alguns comentários sobre um filme que a minha esposa indicou, eu assisti. E são comentários são impressões e comentários pessoais, opiniões acerca daquilo que eu captei do filme. E nada muito técnico, muito profissional, não. Apenas impressões e divagações sobre o que o filme me despertou. Não necessariamente são coisas que o filme aborda explicitamente, mas coisas que vieram à tona quando eu estava assistindo o filme, certo? E o filme da vez é Sing Street, um filme que tem uma temática mais juvenil, mostra um ambiente escolar, questões familiares, e isso através de uma de um ambiente dos anos 80 permeado pela música daquela época, o rock daquela época, certo? Bom, então quais foram os pontos que o filme acabou despertando em mim? O principal deles é a noção do ser ou não ser, e uma relação disso com Buda ou o budismo. Também algumas questões simbólicas assim sobre os entes familiares que eles representam, como eles acabam se internalizando na nossa vida, nas nossas buscas, certo? Então, vamos lá. Esse primeiro ponto, ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão. É uma coisa bem famosa que Shakespeare nos legou e mas está presente na filosofia, está presente em religiões, em vários outras instituições também. É algo próprio da natureza humana, talvez, né? Acho que sim, mas vamos deixar no talvez. Porque, de modo geral, se trata daquilo que a gente, de uma missão, de um certo propósito que a gente deve cumprir, que a gente deve fazer para de fato ser, tornar, para além das coisas corriqueiras, cotidianas que devemos também fazer da forma mais correta, mais clara, mais consciente possível. Existe esse aspecto individual que a gente vai, que a gente tem que buscar e que a gente tem que batalhar, temos que lutar para realizar, para colocar isso em movimento. Então isso seria o ser, quando a gente está alinhado com esse propósito, com essa missão, com essa obra que a gente tem que realizar e que ninguém mais poderia fazer. Não é uma mera questão cotidiana, algo mecânico. Não, é algo que imprime a nossa marca, a nossa mensagem para o mundo. Então eu vejo o filme tendo essa mensagem bem forte, até porque isso é algo muito comum na juventude e também, claro, nos adultos, porque não é só uma questão de um propósito de vida maior, mas também são coisas que surgem em diversos aspectos, em diversas questões, quando a gente fala no ser humano adulto. E aí, nesse sentido, eu acho que eu captei isso porque são coisas que eu venho buscando em certo nível. Tentar dar os passos para me alinhar mais com o propósito, com essas coisas que são verdadeiras, são reais, do ponto de vista individual. E sempre esse propósito não é algo meramente egoísta.
é algo que vai trazer benefício para todos, é um benefício para humanidade, se assim a gente pensar. Porque quando a gente realiza isso, a gente está alinhado também com a verdade, com valores, com propósitos positivos, verdade, com a determinação, com a justiça. Então, a gente está sendo para o mundo, está emanando essas energias, esses pilares que sustentam de fato a realidade para além do meramente material e físico, né? Então, é algo que eu busco fazer, que cada um de nós deve criar e despertar essa coragem. Mas porém, eu vejo que existe um drama a ser resolvido, toda uma situação relacionada a memórias, ao passado, sentimentos que a gente carrega, que a gente carregou, e que muitas vezes acaba tornando isso um empecilho ou obstrui a nossa visão para a gente conseguir entender que a gente tem que dar os passos adiante. E aí eu acho que o filme mostra isso, né? Mostra o drama, mostra a questão do processo de aceitação desse propósito para que aí sim, a partir daí, começar a dar os passos nessa jornada, nessa caminhada, certo? Todas as questões que mostram no filme são isso. São aspectos que devem ser internalizados, que devem ser corrigidos, que devem ser eliminados, deixados para trás, para que a gente possa dar o prosseguimento àquilo que é necessário para o cumprimento dessa missão, para o cumprimento disso que a gente precisa realizar, certo? Então, isso, na minha, no meu perceber, na minha visão, vai de acordo também com o que Siddhartha Gautama falava. Buda, né? Dizia as nobres verdades e o caminho óctuplo, onde a gente deve sim agir corretamente em todas as esferas, mental, psíquica, da compreensão, da fala, do pensamento, mas também a gente vai, através disso, né, se tornando cada vez mais aptos para realizar uma, uma ação que vai beneficiar todos, certo? E quando a gente consegue realizar isso, a gente começa a girar o que é chamado da roda do Dhamma. A gente consegue estar em harmonia com a lei, com aquilo que as coisas em acordo com a natureza, com os princípios universais. Então é interessante, acho que existe essa possibilidade de existência e que aqueles que se sentirem curiosos podem buscar mais um pouco, né, sobre Buda e tudo mais. Bom, então o outro aspecto que eu falei antes seria esse aspecto simbólico, envolve os entes familiares, são questões bem interessantes também. Vamos falar sobre os pais e como se deve deixá-los para trás ou internalizá-los para que essa essas figuras de autoridade deixem de ter tanta força e aí comece uma autonomia, se comece uma vida verdadeira de acordo com aquilo que é essa missão, que é esse propósito. E assim, o,
o irmão tem essa figura simbólica também de autoridade, mas de um mensageiro, de uma ponte, de alguém que está, que de fato fez todo um trabalho para que você possa, para que o protagonista, no caso, pudesse realizar a sua missão, cumprir aquilo que ele deve cumprir. Isso é muito interessante, são figuras que existem na nossa vida que dão um suporte, que trazem ferramentas, que trazem compreensões, muitas vezes um professor, um amigo, que vai trazer um amparo para que a gente possa, de fato, dar os passos iniciais da nossa jornada. E por último, além do protagonista, ele tem a sua, vamos dizer assim, ele inicia todo o seu propósito através da paixão, daquilo que ele enxerga na, na menina lá, protagonista, junto dele, que ela é o ponto de partida para que tudo aconteça. E aí a gente vê essa questão entre razão e intuição, entre sentimento e racionalidade meramente. Isso deve ser unificado, deve andar junto para que de fato se inicie a, a sua jornada rumo à imensidão, a imensidão daquilo que a gente tem que fazer. Pois o propósito ou essa missão, as coisas que devem ser realizadas não são necessariamente um fim, não é um objetivo final, mas sim é uma jornada, é um caminhar, mas a gente tem que dar o primeiro passo nisso. A gente tem que, muitas vezes, se lidar com várias questões simplesmente para começar a dar esse passo inicial. Esse grande, essa coisa que parece gigante, mas que é necessária para um ser humano, de fato. Certo? Eu acho que foi isso, sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários, deixem o like, compartilhem. E a gente vai caminhando junto, vamos nos falando. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.